E aí, pensantes, você sabe qual é o elemento mais básico de organização da inteligência? E por que ele é tão importante? Fica comigo e pense com o Gil. Olá, eu sou o Gil e sejam todos bem-vindos ao Pense com o Gil, o canal que pensa junto com você. Se você já assistiu o primeiro vídeo dessa série, O Segredo da Inteligência, ouviu sobre a importância da leitura e do cálculo para o desenvolvimento da inteligência como um todo. Se você ainda não viu, não deixe de ver, o link está no card e na descrição. Se você gosta desse tipo de assunto como aprendizado, inteligência, linguagem e afins, apoie esse canal com tua inscrição, teu like e teu comentário. Agora que você já se inscreveu e acionou o sininho, bora continuar. Quando pensamos em inteligência, logo nos vem à mente a figura do intelectual. Desconsiderando qualquer estereótipo mais popular que pode arrancar risos em uma sala de aula qualquer, a pergunta que importa responder é a seguinte: o que é o intelecto? Intelecto é uma palavra de origem latina, intellectus. Ela é a soma de duas palavras, inter, que quer dizer entre, e lectus, que remete a selecionar. O sentido dessa palavra mais comum seria discernimento ou compreensão. E o que isso tem a ver com inteligência? Inteligência vem da mesma raiz de intelecto. Intelligentia vem do termo intelligere, e legere, que é parte da palavra original em latim, foi de onde se originou o nosso verbo ler. Por isso, o sentido de inteligir é algo como ler entre ou ler para dentro, discernir e compreender. Curiosamente, toda vez que compreendemos algo é aqui dentro, toda vez que estabelecemos diferença entre as coisas, ou seja, discernimos, é aqui dentro. Já está dando para perceber quanta importância tem o intelecto? Ele é o espaço mental onde a nossa inteligência opera. Você já ouviu falar em mundo interior ou cultivo do mundo interior? Agora você já sabe o que é esse mundo interior. É o intelecto. Esse espaço é super importante. Você já parou para pensar como ele funciona? Como se organiza? Vamos lá. Imagina uma criança que acabou de nascer. Essa criança não faz outra coisa a não ser expressar necessidades básicas através do choro e perceber o mundo. Opa, agora estamos em um ponto-chave aqui. Percepção da realidade. A criança e o adulto estão equipados para perceber a realidade através dos sentidos. A realidade se mostra a nós através das imagens, cheiros, texturas, sabores e sons. Nossos 5 sentidos têm uma importância gigante no nosso desenvolvimento, porque através das informações que chegam em nosso cérebro, iremos ter estímulos que nos farão termos reações. Por exemplo, imagine uma criança saboreando uma manga pela primeira vez. Caso ela goste, certamente vai querer mais, e ali se forma uma memória acerca do sabor da fruta. Esse processo de perceber, reagir e construir memória se dará com todos os sentidos. O pensamento aqui já existe, mesmo que a criança ainda não fale, ela já pensa, ou seja, processa informações e tece conclusões através das experiências, criando memória. Esse é o primeiro estágio de preenchimento do intelecto. Nossas primeiras experiências e estímulos e memórias. As experiências iniciais da vida são consideradas primárias, ou seja, são naturais. Entre elas está também a aquisição da linguagem. É possível ver a olho nu a incrível capacidade que uma criança tem de absorver a língua de seu convívio. E aqui te faço uma pergunta. Para que nós somos levados a estudar a língua que já falamos? Por que somos estimulados a ler e escrever nela? Porque a língua é a ordenadora do intelecto. É ela quem bota ordem na casa. Se a gente comparar o intelecto com uma grande sala, onde será colocado muito material, sem algo para organizar esse material, nós vamos ter uma grande sala desorganizada. E a cabeça, quando fica assim, não é legal. Pode até doer. É a língua que nomeia, caracteriza e descreve todas as experiências que temos através dos sentidos. Ela é quem ordena a memória. Em Vidas Secas, um dos clássicos da literatura brasileira de Graciliano Ramos, há um personagem, o Fabiano, que é caracterizado por não ser bom com palavras, e dele é dito, abre aspas, Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes arrevesados por embromação.
via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior, se pudesse. Fecha aspas. É claro que Fabiano sabia falar, mas sua linguagem era muito limitada. Então qual é o problema? Seguindo em nossa analogia, é como se a sala do intelecto de Fabiano fosse bem pequena e apertadinha. Desse jeito não cabe muita coisa e a capacidade de compreender e memorizar é pequena. Fabiano foi até preso na história e não saiu de imediato porque não sabia se explicar. Já imaginou como a falta de intimidade com as palavras pode fazer falta? Às vezes o nosso intelecto está tão sem cultivo quanto um deserto. Como já falei aqui neste vídeo, a psicologia diferencia o pensamento da linguagem até certo ponto, porque de regra, todo pensamento mais elaborado que o ser humano é capaz de fazer costuma ter linguagem envolvida. O que quero dizer de forma clara é que pensamento e linguagem não são a mesma coisa, mas a linguagem consegue fazer o pensamento chegar a lugares incríveis. Linguagem é o que nos permitiu ter tudo isso aqui: computadores e aparelhos conectados a uma rede mundial. Olha que doido, cara. Sem linguagem dá para viver, mas muito mal. Inclusive, há um caso registrado na psicologia de uma menina chamada pelo pseudônimo de Jenny. Ela foi isolada por seu pai no quarto de casa na Califórnia quando tinha apenas 1 ano e meio de vida e não teve contato normal com as pessoas. Essa situação perdurou até quando ela completou 13 anos e as autoridades tomaram conhecimento do caso. Resultado: Jenny não aprendeu a falar e, apesar de ter sido estimulada, o seu aprendizado não foi pleno, ou seja, ela não chegou a adquirir uma língua materna. O caso dela é às vezes intitulado de A Criança Selvagem. Assim, vemos que sem linguagem o nosso pensamento fica severamente limitado ao mundo externo mais imediato. E aqui é bom a gente falar da diferença entre pensamento analógico e pensamento simbólico. O pensamento analógico é aquele que de alguma maneira representa o objeto do nosso pensamento, como um desenho de um violão, mapas, uma pintura. Todos eles tentam ilustrar ou representar de forma detalhada o objeto a que se referem. Já o pensamento simbólico é arbitrário, ou seja, não tem relação física com o que representa. É o exemplo das línguas no geral. Em língua portuguesa, a palavra violão não tem nada a ver com o instrumento em si. Por isso, em outros idiomas, o mesmo objeto recebe outros nomes. E qual a vantagem das duas formas de representação? A analógica é mais fácil, mas a simbólica, apesar de abstrata, é mais rica de possibilidades. Já pensou em um livro escrito de forma analógica? Só teria ilustrações. Não há problema algum com as imagens, nós precisamos delas. Temos um banco delas aqui dentro. Mas, sem o pensamento simbólico, nossa capacidade de comunicação não seria tão fluente como é. E é incrível como em nossas cabeças a linguagem tem tanta força. Quando pensamos, parece que há uma voz falando aqui dentro. Se você está entendendo melhor como funciona a nossa mente, não deixe de se inscrever e acionar o sininho. Se você observar, a língua materna é para o cérebro humano como o sistema operacional é para o computador. E o que a leitura tem a ver com tudo isso? Rapaz, a leitura é disparado o melhor exercício para trabalhar nossa linguagem. Para ilustrar, deixe-me trazer mais um exemplo da literatura. Alexandre Dumas, um escritor francês, escreveu um belíssimo romance de aventura chamado O Conde de Monte Cristo, no qual o protagonista, Edmond Dantès, ainda jovem, é preso injustamente em uma masmorra localizada em uma ilha. Lá, ele fica encarcerado em uma masmorra por ser considerado perigoso, e na tentativa de fuga de seu vizinho de cela, Dantès o conhece. O nome do vizinho era Abade Faria. Esse homem é um personagem riquíssimo que transforma a vida de Dantès. Abre aspas. Dantès era um homem simples e sem cultura. O passado permanecera para ele encoberto pelo véu escuro que a ciência levanta em parte. Não conseguia, na solidão de sua masmorra e no deserto de seu pensamento, reconstruir as eras passadas, reanimar os povos extintos, reconstruir as cidades antigas que a imaginação amplia e poetiza. Fecha aspas. Pelo que vemos, Dantès era de certa forma bem parecido com Fabiano. Mas veja quem era o Abade Faria. Abre aspas. Minha biblioteca em Roma tinha cerca de 5.000 volumes. Em virtude de os ler e reler,
descobri que com 150 obras bem escolhidas, temos, se não um resumo completo dos conhecimentos humanos, pelo menos tudo o que é útil ao homem saber. Dediquei 3 anos de minha vida a ler e reler esses 150 volumes, de maneira que os sabia praticamente de cor ao ser preso. Fecha aspas. Se você deseja a análise completa dessa história de tirar o fôlego, deixa aqui nos comentários. Ah, a propósito, recomendo a leitura, viu? Se quiser adquirir o livro, vou deixar o link na descrição. Esse abade, com sua leitura, conseguiu uma proeza interessante, abre aspas. Ao descer ao passado, esqueço o presente. Ao caminhar livre e independente pela história, esqueço que sou prisioneiro. Fecha aspas. A mente do abade Faria, o seu intelecto era um verdadeiro oásis. Na sua cabeça, ele conseguia viajar sem sair do lugar. Havia um espaço digno para ser visitado quando quisesse. Por outro lado, de Fabiano posso concluir que uma das piores experiências da vida é quando se está só e mesmo diante da nossa presença parece que não tem ninguém ali. Quando não temos nada cultivado aqui, parece que o abraço da solidão é mais forte e desagradável. Você precisa estar em um ambiente no qual a linguagem seja rica e enriquecedora, seja trabalhada e te cultive. A linguagem não é a realidade, mas é a forma através da qual simbolizamos parte da realidade e colocamos em nossa mente. Resumindo, o que vimos até aqui em um argumento enxuto seria o seguinte: a leitura é o REC fundamental da inteligência porque ela trabalha a nossa língua. A língua é a ordenadora das ideias no intelecto. E o intelecto é o espaço de operação da inteligência, sendo que a inteligência expande também com o uso do pensamento simbólico. O pensamento simbólico é exercitado principalmente através da leitura. Se a nossa linguagem for pequena, nossa compreensão da realidade será pequena. Qual o tamanho e a robustez da tua linguagem? Você cultiva a tua linguagem rotineiramente? Deu para entender o quão importante é a leitura? Leitura é feito musculação para o cérebro. É a construção da mente ordenada e do intelecto. Aqui falamos sobre a importância da leitura, mas o que é a leitura propriamente? Como posso ler de forma plena e proveitosa? Se você quiser mais esse conteúdo, me fala nos comentários. E aí, curtiu? Quer uma parte 2 ou outros temas relacionados como esse aqui? Me ajuda então a continuar esse projeto. Você e eu vamos pensar juntos e crescer juntos. Até a próxima!